e conseguir desenvolver remédios mais eficazes contra a doença. Para falar melhor sobre esse assunto, vou conversar agora com o Dr. Diego Tavares, ele é psiquiatra do Hospital das Clínicas de São Paulo, também do Grupo de Estudos de Doenças Afetivas. Doutor, obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom dia. Como é que a gente pode explicar exatamente o que há de novo nesse estudo e o que são biomarcadores também? Então, cada vez mais a gente entende as doenças, antigamente chamadas de doenças mentais, como doenças que são comportamentais decorrentes de modificações no sistema nervoso habitual. Então, as doenças psiquiátricas, os transtornos de humor, depressão, são doenças físicas, são doenças que decorrem de uma desregulação no sistema nervoso normal e que faz com que o indivíduo apresente comportamentos que vão levar a consequências e a pensamentos, sensações, sentimentos alterados nela mesma. É uma doença que ocorre de uma maneira mais ou menos parecida na espécie humana, então hoje o diagnóstico é feito pela síndrome, ou seja, pelos sintomas, pelos comportamentos observados, que são padronizados, são meio repetidos nas pessoas. Pelo que o paciente conta. Pelo que a pessoa conta, e portanto a gente não tem ainda um marcador biológico, ou seja, uma substância, uma proteína dentro do cérebro ou dentro do sangue, no corpo como um todo, que com confiabilidade muito alta garanta o diagnóstico. Isso é uma busca que já vem há muitos anos, porque vai auxiliar muito a diminuir o estigma relacionado às doenças psiquiátricas, porque muitas vezes, como não existe um exame que esteja alterado e que garanta, que confirme o diagnóstico, os familiares e a sociedade, de uma certa maneira, pode achar que aquele comportamento que a pessoa está emitindo não é decorrente de uma doença, mas produzido por ela mesma. E às vezes a própria pessoa também, baseada nesses mitos, né? São vários mitos aí em relação a tratamentos psiquiátricos e doenças, não aceita e não segue no tratamento. Mas esse novo estudo, ele poderia ajudar em outras doenças psiquiátricas ou só na depressão? E que tipos de depressão? Bom, em todas as doenças psiquiátricas existe um substrato, existe uma origem no cérebro. Então, no caso dos transtornos ansiosos, são nas áreas relacionadas ao medo, relacionadas à sensação de segurança. Nas esquizofrenias e nas psicoses, são em áreas relacionadas ao pensamento delirante, à percepção alterada, às alucinações. E no caso dos transtornos de humor, como na depressão e na bipolaridade, são doenças relacionadas ao humor, aos impulsos e ao pensamento. Então, em todas as áreas da psiquiatria, nós temos buscado cada vez mais marcadores biológicos, ou seja, substâncias dentro do corpo que auxiliem no diagnóstico e que permita com que a gente identifique as doenças com uma menor chance de erro. Muitos pacientes hoje com depressão podem estar usando substâncias erradas para aquele tipo de doença? Olha, eu diria que hoje em dia, não que o diagnóstico de depressão possa ser errado. Nós cada vez mais temos feito mais diagnóstico de depressão. Antigamente era mais comum o subdiagnóstico, então a pessoa, até casos graves em que a pessoa estava muito impossibilitada, acamada dentro de casa e durante meses e ninguém levava para tratamento. Hoje eu acho que nós avançamos nesse aspecto e nós já estamos no ponto de ter mais capacidade de diferenciar os tipos de depressão. Tem depressões que são mais estáveis, ou seja, em que a pessoa apresenta o mesmo comportamento depressivo ao longo do dia, e tem depressões que são mais instáveis, em que a pessoa muda o pensamento e o comportamento de um dia para o outro. E o tratamento é diferente, porque a depressão estável, que a gente chama de unipolar, tem só o polo depressivo, é diferente da depressão bipolar, que é mais instável, porque o tratamento, se for equivocado, pode inclusive piorar a evolução, aumentando o risco de suicídio, por exemplo, piora da sintomatologia ao invés de melhora. Então, hoje em dia, nós estamos sim buscando marcadores, mas nós avançamos muito e estamos cada vez mais preocupados se nós estamos dando os corretos tratamentos, porque o antidepressivo, que é o tratamento para a doença estável, para aquele quadro mais contínuo, mais calmo, mais estável ao longo dos dias, ele é seguro nas doenças estáveis. Mas se você dá um tratamento assim, sem uma adequada combinação de outros tratamentos, por exemplo, como estabilizadores de humor, você pode tornar o quadro mais complicado e agravar o sofrimento ao invés de auxiliá-lo. Doutor, é possível tratar a depressão e até quadros de ansiedade sem remédio? Sim, é possível, desde que a síndrome, então a sintomatologia que a pessoa perceba, ela perceba que está diferente dela mesma, mas que ela ainda consegue manter
a maior parte das suas atividades, na maior parte dos ambientes que ela frequenta. Então, se ela percebe que o meu humor não está o mesmo, eu era mais bem-humorado, a minha energia, a minha capacidade de resistir ao desgaste físico está menor. E o meu pensamento está mais lento, eu não tenho a mesma agilidade de antes, mas eu estou conseguindo manter as mesmas coisas. Aí, o tratamento com psicoterapia, ele pode ir com mudanças de estilo de vida, então tirar substâncias químicas que atacam, que são tóxicas para o sistema nervoso, dormir no horário, se expor menos à luz azul, e ambientes estressores, assédio, abuso, assédio no trabalho e tudo, eles diminuem a inflamação no cérebro e a pessoa, com a psicoterapia pode modificar o cérebro, a psicoterapia pode diminuir a inflamação do sistema nervoso, se o quadro for leve. Mas se o quadro for grave, o tratamento tem que ter medicamentos, porque vai estar numa magnitude em que a doença é muito mais intensa. E a psicoterapia, ela vai um pouco mais devagar do que a medicação, eu imagino. Isso. Ela tem um processo, mexe com a genética, mexe com as substâncias químicas, com as redes neurais, mas de uma maneira mais leve. Assim como, por exemplo, uma fisioterapia levaria mais tempo para tirar a dor de um indivíduo com uma lesão no joelho, e um anti-inflamatório, de um dia, em horas, ele vai ter um efeito de tirar aquela dor. No nosso caso, nós estamos falando de uma dor numa esfera mais subjetiva, ou seja, no comportamento da pessoa. Quais são as substâncias mais usadas hoje para tratar a depressão no Brasil? Então, a depressão, que a gente chama de depressão clássica ou unipolar, que não tem instabilidade, ela é a mais comum. Ela tem uma prevalência em torno de 15% a 18%. Então, pela prevalência, o medicamento mais utilizado é o medicamento que é recomendado para esse tipo de depressão, que são os antidepressivos. Mas cerca de 5% a 10%, ou seja, pode chegar até metade dos casos de depressão clássica, tem algum grau de instabilidade em alguns estudos mais de longo prazo. Então, que são as depressões bipolares. Então, essas depressões com instabilidade, elas podem até receber o antidepressivo, mas o tratamento deve se basear principalmente nos estabilizadores de humor, que pouca gente ouve falar. Quando se fala em depressão, as pessoas lembram do antidepressivo, mas esquece que existe o lítio, esquece que existe os anticonvulsivantes, que eles acalmam e muito bem o sistema nervoso, eles estabilizam aquelas pessoas que têm instabilidades de pensamento, de comportamento, de energia e de humor. E por que algumas pessoas, doutor, desenvolvem a depressão em algum período da vida, chegam a tratar, depois até fazem o desmame dos remédios e não tem mais depressão, e outras lutam contra a doença ao longo de toda a vida? Eu diria que tem dois fatores associados a isso. Existe um motivo, que é a doença ser resistente ao tratamento. Infelizmente, 30% dos quadros de depressão podem ser depressões resistentes a tratamento, ou seja, mesmo a pessoa fazendo tudo absolutamente correto, ela não vai melhorar da depressão, mesmo tomando os medicamentos e fazendo as combinações. Mas dentro dessas depressões resistentes, a gente tem que abrir aspas, porque existem aqueles casos em que o próprio paciente fez o tratamento inadequado, por preconceito, por achar que o antidepressivo vicia, e o antidepressivo não é tarja preta, ele não vicia, ele não causa abuso, não causa a pessoa buscar o medicamento e não conseguir parar de usá-lo. Nenhum antidepressivo vicia? Os antidepressivos não. Tanto que eles são vendidos em receitas convencionais de controle especial branca e não precisam daqueles talões especiais azuis que são para os medicamentos que são os calmantes imediatos. Mas o paciente às vezes tem medo de voltar a sentir os sintomas, né? O medicamento não vicia em si, mas a sensação, o paciente se apega a essas sensações, a esse alívio. Isso, é quando ela usa os calmantes. Mas o antidepressivo, o que acontece muitas vezes, é que é igual um tratamento de antibiótico. A pessoa deve tomar um remédio e ir progredindo a dose até ficar completamente do jeito que ela era antes. Muitas vezes o paciente, com medo de viciar no antidepressivo e sem ter essa informação que a gente está dando aqui agora, ela fala, ai não, já está bom o comprimido, eu melhorei 50% e está tudo bem. A presença de sintomas residuais acaba fazendo com que o paciente não melhore completamente e ele mesmo, sem saber, por um desconhecimento, acaba apresentando uma doença mais resistente e que aí, pelo comportamento dele, ele nunca vai conseguir parar de tratamento porque ele nunca chegou na estaca zero do que ele era antes. Então, tem que ter esse conhecimento que pode sim progredir a dose do antidepressivo até ficar completamente do jeito que a pessoa se sentia anteriormente à depressão. Tá certo, doutor. Obrigada pela conversa, pela participação. Até uma próxima. Eu que agradeço.